Olá pessoal, meu nome é Fábio Prado, eu sou instrutor deste treinamento de SQL Tuning em banco de dados Oracle 10G e 11G. Nós estamos começando agora a primeira videoaula deste treinamento. Essa primeira videoaula vai falar um pouco sobre a introdução do treinamento. Vou falar para vocês o objetivo do treinamento, o material que a gente vai utilizar e como montar um ambiente deste treinamento. Então, começando, vou falar para vocês aqui sobre o objetivo do treinamento. Eu quero mostrar para vocês, neste treinamento, melhores práticas, conceitos, dicas e técnicas para que vocês possam otimizar instruções SQL, para que vocês possam fazer tuning de instruções SQL. Tá? Só que são tuning de instruções SQL em bancos de dados OLTP relacionais. Tá? Então, uma diferença que eu queria mostrar aqui para vocês, preparei aqui um doczinho do Word com uma tabelinha. Então a diferença entre banco OLTP e banco OLAP. A gente vai ver tuning de bancos OLTP, que é a coluna da esquerda. Então qual é a característica de um banco OLTP? É um banco transacional. Né? Vou dar alguns exemplos aqui de sistemas em produção que são do tipo OLTP, um e-commerce e um ERP. Tá? Então são sistemas que em geral retornam poucas linhas e que a média é de 30% de escrita e 70% leitura. Tá? E aí temos também bancos de dados OLAP, que são Data Warehouse, normalmente consultam muitas linhas, e 100% do banco de dados é leitura. Então, durante o pico de uso do sistema, então durante o horário comercial, o horário de uso do banco de dados, normalmente ele é composto por 100% leitura. Tá? Então, normalmente a carga desses sistemas ocorre em batch, em períodos noturnos, de madrugada, em período que ninguém está usando o sistema. Então eu não vou dar orientação de tuning para sistemas OLAP. Vou até comentar algumas coisinhas, algumas dicas que seriam melhor em OLAP. Tá? Mas o meu foco é mostrar para vocês instruções, tuning de instruções SQL em bancos de dados OLTP, que são essa coluna aqui da esquerda. Então o objetivo meu também aqui é capacitar vocês, alunos, tá, para otimizar não somente as instruções SQL, mas também o modelo de dados e configurações do banco de dados. Eu vou falar isso mais para frente. Tá? O perfil dos profissionais que normalmente procuram este treinamento são desenvolvedores, DBAs e analista de suporte. Tá? Esses são a maioria. Existem outros profissionais que também procuram. Tá? Maioria, ainda a grande maioria, são desenvolvedores. Tá? Então são pessoas que codificam as instruções SQL e precisam desenvolver sistemas com melhor performance. Apesar desse treinamento aqui ser orientado para bancos de dados Oracle 10G e 11G, muitos conceitos, dicas e técnicas que eu vou mostrar aqui durante o treinamento também podem ser aplicados em versões anteriores do Oracle. Então quando eu tiver o gancho, eu vou falar para vocês, isso aqui vocês podem usar em versões anteriores também. E muitos dos conceitos são genéricos, então eu posso também aplicar em outros bancos de dados, não somente em Oracle. Então eu posso aplicar em SQL Server, em MySQL, em DB2. Então tem muitos conceitos aí que são genéricos. Por exemplo, criação de índices. Eu posso criar índice para otimizar consultas em qualquer banco de dados. Tá? Então eu vou dar essas dicas, eu vou ensinar vocês a quando avaliar se eu devo criar um índice ou não. Tá? E não só otimizar criando índices, eu vou dar várias outras dicas. Tá? Vou comentar de recursos que vocês podem utilizar no Oracle e recursos que alguns eu conheço, que existem recursos similares em outros bancos de dados. Quando eu tiver oportunidade eu vou comentar sobre isso. Tá? Mas o meu foco banco de dados Oracle, e tudo que eu fiz aqui no treinamento foi testado em Oracle 10G e 11G. Então, ao terminar esse treinamento, o aluno estará apto a, principalmente, determinar quando e como tunar instruções SQL. Tá? Ele tem que saber quando ele deve tunar a instrução SQL, porque tem ocasiões que não dá para fazer mais nada. Tá? Só que tem ocasiões que dá para fazer muita coisa. Então ele tem que saber avaliar quando e aí depois saber aplicar a técnica para poder tunar a instrução SQL. Ou ele cria um índice, ou ele reescreve a instrução SQL, ou ele evita uma determinada cláusula SQL. Tá? Eu vou ensinar para vocês aí mais de 50 dicas e técnicas que você podem otimizar tanto instruções select como insert, update e delete. Tá? Vou comentar também sobre uma instrução chamada merge, pouca gente conhece, mas também faz parte do padrão ANSI de SQL. Tá? Então, resumindo um pouco aqui desse slide que vocês estão vendo no vídeo,
o que eu vou mostrar para vocês é determinar quando e como tornar instruções SQL. Então a agenda desse treinamento, quando eu dou o treinamento presencial, tá, eu divido ele em 3 aulas, seria essa agenda 1, 3 aulas aos sábados. Tá? E aí tem cada aula, eu dividi aí nesse slide que vocês estão vendo, os capítulos que eu dou em cada aula. Então na primeira aula, os 3 primeiros capítulos, na segunda aula, capítulo 4 e 5, na terceira aula eu termino os demais capítulos. Então o material é composto de 8 capítulos, sendo que o oitavo é um capítulo somente de exercícios. Tá? E aí eu tenho uma segunda formato desse treinamento, que é quando eu dou o treinamento em dias de semana, em uma semana corrida. Tá? E aí eu divido ele em 5 aulas. E aí também tem a divisão aqui, ó, nesse slide que vocês estão vendo no vídeo, a divisão dos capítulos em cada aula. No treinamento de vídeo aula, vocês vão fazer o treinamento, assistir as videoaulas de acordo com a disponibilidade de vocês. Então, no caso aí, não se aplicariam essas agendas. Vocês vão fazer de acordo com o que vocês, de acordo com a urgência de vocês, de acordo com a disponibilidade de vocês. Normalmente, cada videoaula vai ser um capítulo. O material do meu treinamento foi totalmente elaborado por mim, de acordo com a minha experiência, conhecimentos e pesquisas que eu fiz nessa área de SQL e Tuning, tá? Em banco de dados Oracle. Então, muita coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou comentar isso durante as videoaulas, são coisas que eu já vivenciei, coisas que eu já apliquei no meu ambiente de trabalho, tanto como DBA como desenvolvedor. Também eu tenho experiência como desenvolvedor e também como DBA. Hoje eu atuo como DBA, mas eu já atuei há praticamente 6 ou 7 anos aí como desenvolvedor, então tenho uma larga experiência nas duas áreas, aí, tanto como DBA como desenvolvimento. O material é composto de uma parte teórica bem resumida para facilitar o aprendizado e agilizar o aprendizado, tá? E é composto adicionalmente por scripts que a gente vai aplicar todos os conceitos e técnicas que a gente vai aprender durante o treinamento. Esses scripts eu passo para vocês quando vocês adquirem o treinamento, e vocês podem utilizar eles depois para referência futura, para lembrar como que aplica uma técnica, para utilizar como referência para o seu dia a dia no seu trabalho. Tá? Então os scripts aí são muito bons, os alunos normalmente gostam muito e são uma forte referência para vocês fazerem pesquisas futuras. O material, uma coisa que eu gosto de ressaltar é que o material sempre passa por atualizações e correções constantes. Então dificilmente o material que eu dou em uma turma é igual ao da turma posterior. Eu estou sempre melhorando, alterando alguma coisa, às vezes acrescentando outra. Aqui a parte final dessa videoaula, que eu vou falar sobre o ambiente de treinamento. Tá? Um ambiente que eu recomendo, tá? É vocês montarem um ambiente de treinamento em uma máquina virtual. Tá? Então, por que eu recomendo fazer o treinamento na máquina virtual? Porque as próximas videoaulas, quando eu for mostrar todos os exercícios, todas as técnicas, eu vou fazer em cima da máquina virtual. Vocês fazendo o treinamento em cima da máquina virtual, que eu passo para vocês quando vocês compram o treinamento, vocês vão estar desenvolvendo tudo num ambiente idêntico ao meu. Então fica fácil da gente conversar, fica fácil de eu dar suporte para vocês. Eu tenho certeza que todo mundo está com um ambiente padronizado. Então eu recomendo fortemente que vocês usem uma máquina virtual para poder realizar esse treinamento. Tá? Então, para instalar a máquina virtual, eu tenho 2 artigos no meu blog que eu ensino vocês aí a instalar a máquina virtual. Tá? Então, o primeiro, está aqui nesse slide aí que vocês estão vendo, instalar a Oracle VM VirtualBox, tá? É o software virtualizador. Então, vocês têm que instalar primeiro um software virtualizador, que é um software da própria Oracle, é um software livre, tá? Ele é gratuito, não preciso pagar licença para usar ele. Eu recomendo que vocês usem a versão 4.1.8, que é a versão que eu já utilizo, é a última versão e é uma versão que eu já testei. Tá? Então eu recomendo que vocês usem ela, tá? E leiam esse artigo aqui que está na referência do slide, lá no meu blog. Então ele mostra lá, ele comenta algumas características do VirtualBox e mostra lá um passo a passo de como instalar esse software de virtualização. Então após instalar o software de virtualização, eu vou importar um appliance que contém todo o ambiente de treinamento. O que é um appliance? Um appliance é uma imagem de uma máquina virtual. Tá? Então eu já montei um ambiente de máquina virtual que contém lá um Oracle Linux 5,
contém um banco de dados Oracle 11G Release 2, versão Express Edition, é uma versão gratuita da Oracle. O sistema operacional Linux também é gratuito, e a gente tem dentro dela também o SQL Developer, que também é um software gratuito. Tá? Então, o ambiente de treinamento, a gente pode usar ele tranquilo, sem precisar de licença alguma, ele é totalmente gratuito. Tá? Então, é um ambiente que eu montei, que eu conheço, que é fácil de eu dar suporte para vocês. Tá? Então, tem aí o segundo artigo, Importar Appliance, que eu recomendo que vocês leiam ele, para poder fazer a importação do arquivo que eu mando para vocês, do arquivo de appliance que eu mando para vocês, quando vocês adquirem o treinamento. Tá? Então, nesse artigo aqui, eu não falo do appliance do meu treinamento, eu falo de um appliance que a Oracle disponibiliza para poder fazer alguns labs de um treinamento que ela dá chamado Oracle Developer Day. Então, ela também tem Oracle 11G, também tem uma série de software, só que lá o Oracle 11G é uma versão Enterprise Edition, uma versão que já exige licença. Eles até liberam para poder fazer testes ou desenvolvimento, tá? Mas não liberam para treinamento. Então eu não posso usar esse appliance no meu treinamento. Eu desenvolvi o meu próprio appliance com software tudo livre para poder dar o treinamento. Então vocês vão ler esse artigo e ao invés de baixar o appliance que está descrito lá no artigo, vocês vão importar um appliance que eu mandei para vocês. Então só vão substituir os passos lá que mandam importar o appliance, tá? Importar o arquivo do appliance. Então, primeira fase do ambiente, montar um ambiente de treinamento é instalar o software virtualizador, que é o Oracle VM VirtualBox, tá? Importar o appliance e por último, vocês vão gravar aí na máquina virtual, no desktop mesmo da máquina virtual, uma pastinha que vai conter os scripts que vocês vão utilizar durante o treinamento. Tá? Então eu ensino vocês a fazerem isso depois. Então esse é o ambiente recomendado e tem uma segunda alternativa. Um ambiente recomendado, ele vai rodar em máquinas com tanto o sistema operacional Windows quanto Linux. Tá? Windows a partir do XP. Tá? Agora quem não tem um detalhe, tem pessoas que não têm hardware, um processador com suporte à virtualização. Então no caso de processador AMD, o processador de vocês, para rodar essa máquina virtual, tem que ter um recurso chamado AMD-V. Tá? Então as máquinas que normalmente têm esse recurso, os processadores que têm esse recurso, normalmente tem uma opção dentro da BIOS, né, que vocês podem habilitar ou desabilitar esse recurso. Né? Então é importante que vocês tenham esse recurso habilitado. Caso não tenham esse recurso habilitado, vocês não vão poder utilizar esse ambiente de treinamento. Tá? Quem tem processador Intel, aí o recurso tem outro nome, chama-se VTX. Que é também um recurso para suporte à virtualização. No caso de Intel, não tenho certeza, mas deve funcionar da mesma forma. Deve ter um recurso lá na BIOS da máquina para poder habilitar ou desabilitar o VTX. Então, quem tem VTX ou AMD processador com esses recursos, vai poder usar esse ambiente de treinamento com a máquina virtual. Tá? Quem não tem, vai ter que partir aqui para o ambiente alternativo. Tá? Aí o ambiente alternativo é instalar o Oracle 11G Express Edition mais o SQL Developer na sua máquina, no seu ambiente real, aí, sem máquina virtual. Então você tem um Windows aí, XP, um Windows Vista, um Windows 7, instale o Oracle Database mais o SQL Developer de acordo com o que eu indico aqui nesse artigo, também no meu blog. Tá? Então tem um link aqui para o artigo do meu blog. Tá? Vocês podem ler esse artigo, na verdade é um artigo que contém uma referência para um vídeo aula também. Então é uma curta vídeo aula, tá? Aqui eu mostro aí como instalar o Oracle Database mais SQL Developer e também o Java 1.6, que é uma versão do Java requerido para usar o SQL Developer. Então nesse vídeo eu explico passo a passo como fazer isso. Eu demonstro aí utilizando a minha máquina, que é um Windows 7 com processador de 64 bits, tá? Porém, eu dou as dicas aí para quem tem máquinas com configurações diferentes. Então, Windows 32, tal. Então, eu comento todos os detalhes para quem tem um sistema operacional diferente. Então, recomendo que quem for montar um ambiente alternativo, que é sem máquina virtual, veja esse vídeo para poder instalar o Database 11G Express Edition mais SQL Developer. E aí façam isso e depois peguem os scripts que eu mando para vocês também e gravem numa pasta de sua preferência. Eu recomendo gravarem aí na pasta Meus Documentos ou no desktop. Então aqui eu finalizo a primeira videoaula. Comentei com vocês sobre o objetivo do meu treinamento, sobre o meu material
e sobre o ambiente de treinamento que vocês vão ter que montar antes de partir para as próximas videoaulas. Então encerro aqui essa videoaula, obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado.